Eu tenho a certeza que os irmãos vão concordar comigo que todos nós, apesar de termos uma boa relação com o nosso Deus Jeová, vez por outra enfrentarmos algumas dificuldades. E esses problemas muitas vezes acabam nos deixando um pouquinho ansiosos. Mas a pergunta é: o que você faz quando está ansioso? Quando você está aflito, será que fica com vontade de desistir? Será que quando você passa por problema, sente que a única saída talvez seja jogar a toalha para o chão? Qual é o problema que o deixa mais desconfortável, mais aflito, mais ansioso? Como nós sabemos, queridos irmãos, quando uma pessoa está doente, ela precisa ir ao médico e depois, consequentemente, seguir as orientações médicas. Da mesma forma, quando nós estamos ansiosos, quando estamos a passar por qualquer tipo de aflições, existe um médico e uma medicação: Jeová e a oração. Isso significa que a oração ajuda-nos a perseverar. Davi, que era um servo leal de Jeová do passado e que foi até rei de Israel, ele também teve uma época que estava a passar por determinados problemas. Então, nesse discurso, nós vamos ver o que podemos aprender com o exemplo de Davi. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, número 86. Veja primeiro o versículo número 1. Salmo 86, 1. Nesse versículo, nós conseguimos perceber claramente que Davi tinha um problema. A parte B desse versículo mostra que Davi estava aflito e ela ainda disse que era pobre. É claro que ele não estava a falar em sentido material, mas pobre de espírito. Havia alguma coisa que o incomodava, que o deixava ansioso. Mas nesse Salmo número 86, em sua oração, Davi usou a expressão ó Jeová pelo menos umas 11 vezes. Quando nós olhamos na imagem do nosso manual de atividade, percebemos isso. Davi aflito a orar para Jeová. Mas talvez você se pergunte, o que ele pediu em oração a Jeová? Veja, por favor, o versículo número 4. Salmo 86, 4. Esse texto diz o seguinte: alegra o teu povo, pois é a ti que recorro, ó Jeová. Conseguiu perceber? Davi pediu alegria. Isso era fundamental porque, principalmente, ele estava a ser perseguido por seus inimigos no ermo. Davi percebeu que, à medida que a aflição continuava a aumentar, por conta das incertezas da perseguição, ele não sabia se poderia ser pego ou não pelos seus inimigos para ser morto. Davi orou a Jeová a pedir alegria. Mas agora a pergunta é, como é que nós podemos imitá-lo? Queridos irmãos, hoje em dia, talvez nós sejamos ameaçados por alguns inimigos ou até a nossa segurança fica completamente em risco. Nessas situações, é bom ir ao médico e usar a medicação. É bom orar a Jeová e pedir alegria. Quando nós oramos de coração e realmente agimos de acordo com a orientação médica que Jeová vai nos dar, o resultado será alegria e nós, com certeza, nos sentiremos mais confiantes para lidar com essas dificuldades. Mas, além da alegria, Davi, em sua oração, mostrou que havia um segundo remédio. Qual era o segundo remédio que Davi pediu e seguiu de perto a orientação que Jeová deu? Veja o Salmo 86, versículos número 11. Salmo 86, versículos número 11. Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho. Andarei na tua verdade.
unifica o meu coração para temer o teu nome. Conseguiu perceber qual era a medicação que Davi pediu? Primeiro, ele pediu que Jeová o instruísse no seu caminho. O que isso significa? O que Davi queria dizer naquela oração? Davi estava a deixar claro que é Jeová quem dá as orientações. E é a ele que devemos pedir. Até porque quando Jeová nos dá uma orientação, é para o nosso bem. E quando seguimos, nós vamos com certeza ter um resultado feliz. Por outro lado, um pouquinho mais abaixo, no versículo número 11, Davi pediu também que Jeová unificasse o coração dele. Ou seja, Davi pediu, mesmo naquele momento de aflição, que Jeová o ajudasse a não ter dúvidas, a não ficar divididos. Qual seria o resultado? O versículo mostra. Davi poderia andar na verdade. Ou seja, ele poderia perseverar. O resultado da oração seria a perseverança. Então, qual é a lição para nós? Ao lidarmos com problemas, nós precisamos orar a Jeová pedindo orientações. Não podemos ficar divididos. Isso vai nos ajudar a continuar fiéis e a perseverar com a medicação que Jeová vai nos dar. É verdade que orar é fundamental, assim como ir ao médico é fundamental. Mas e se a pessoa não seguir de perto a medicação prescrita pelo médico? O que pode acontecer? Então, isso significa, queridos irmãos, que existe algo além da oração que podemos fazer. Você sabe o que é? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 86, versículos número 7. Além de ir ao médico, o que seria bom fazermos? Salmo 86, versículos número 7. Invoco-te no dia da minha aflição, na certeza de que tu me responderás. Conseguiu perceber o que é necessário além de orar a Jeová? Além de ir ao médico? Não guarde as suas aflições. Fale logo com Jeová. Por outro lado, confie que Jeová vai responder às tuas orações. Uma coisa é orar a Jeová e outra bem diferente é ter a plena certeza de que Jeová vai nos responder. Uma coisa é orar a Jeová e outra coisa é orar no momento certo. Então, se você estiver a passar por qualquer tipo de provação, por qualquer tipo de dificuldade, pode ter a certeza que é muito bom orar logo a Jeová. Não demore. Se teve um sintoma, está a sentir o corpo estranho, vá ao médico, ore a Jeová. Mas além de orar a Jeová, siga a medicação e confie que aquela medicação vai te fazer sentir-se melhor. Queridos irmãos, a oração ajuda-nos a perseverar. Portanto, o que nós aprendemos nesse discurso? Como vimos, Jeová é o nosso médico e a oração é a nossa medicação. Sempre que tivermos a passar por qualquer tipo de dificuldades, sempre que estivermos ansiosos, aflitos, a ser perseguidos, queremos nos lembrar que a oração nos ajuda a perseverar. Nós queremos imitar o exemplo do rei Davi, que pediu alegria, ele pediu coragem, pediu a instrução de Jeová e pediu que Jeová unificasse o coração dele. Mas é interessante, como lemos no versículo número 6 e número 7, Davi tinha a certeza que Jeová poderia respondê-lo. Então, se quisermos perseverar, queremos orar com fé de que Jeová nos irá ouvir.